Olá pessoal, vocês estão bem? Acompanhe um resumo da novela Contigo Sim, mas antes peço que por gentileza inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos e obrigada a todos pelo apoio. Ângela diz a Leonardo que chegou em casa com cheiro horrível de álcool porque teve que quebrar uma garrafa na cabeça de Marlene para fugir. Leonardo diz que eles são os malditos e Ângela diz que conseguiu ir para a rua e pedir ajuda e aqueles dois homens a ajudou a chegar até na casa dele. Leonardo diz a ela que é um milagre ela estar ali e Ângela diz que ouviu eles dizerem que ela já estava vendida para a Colômbia e o Brasil. Ela diz a Leonardo eles iam me vender como se fosse mercadoria e Leonardo diz está salvo, fica tranquila. E diz que teve muito medo, e ele diz que sim, mas que ela já está lá com ele. Leonardo diz a ela que eles têm que denunciar, e ela diz que já fez isso, já os denunciou. Leonardo pergunta o que vai acontecer agora, e Ângela responde que eles vão abrir uma investigação contra eles. Ângela diz, te juro que eles vão pagar o que fizeram comigo e com certeza com outras mulheres também. E Leonardo diz que espera que seja assim, porque esse tipo de gente tem que estar na cadeia. Ele segura as mãos de Ângela e pede que ela conte com ele para o que precisar. Ela diz que precisava contar tudo a ele para que ele não pensasse mal dela. E agradece a ele porque com ele ela se sente segura. Ele diz que sempre vai estar ali para ela como amigo, como eles haviam combinado. Mirta diz a Salma que não sabia no que estava pensando quando meteu Ângela na casa dela. Salma pede para que Mirta fique tranquila e elas têm que ter muita paciência por causa do filho dela. Mirta responde que não sabe se vai aguentar, ela quer botar a Ângela para correr. A cobra da Salma diz a Mirta que elas têm que aguentar nem que seja mais um pouco, porque ela é a primeira a querer que Ângela fique longe de Leonardo. E diz que elas têm que ser prudentes, e Mirta responde que de prudência ela não tem nada. Mas diz que tudo bem, ela vai aguentar. E Salma diz que juntas elas vão tirar ela dali. Mirta agradece e Salma lhe dá um beijo e sai. Ângela diz a Leonardo, já vou para sua casa, porque senão sua mãe vai brigar comigo. Leonardo diz a Ângela que ela não precisa voltar para casa porque a enfermeira substituta está com sua mãe. E Ângela diz que bom, porque assim ela assiste às aulas de Duarte. E diz que assim tem mais um tempo e Leonardo responde para tomar café comigo. Ângela responde para estudar com Duarte. E Léo fala, com ele, não prefere estudar comigo? Ângela diz a Leonardo que o mais importante foi ele a escutar e acreditar nela e dar a oportunidade dela continuar com o trabalho na casa dele. Léo diz que o que aconteceu, e Ângela interrompe ele e fala que o que aconteceu muitas pessoas iriam pensar mal dela. Mas ela diz que ele acreditou nela e ele responde que ela não sabe mentir, é por isso que ele acreditou. Salma vai até o apartamento de Sandro, ele pede que ela entre e ela pergunta como ele está. Ele falou que está bem e pergunta se ela quer um café. Ela diz que não, que está bem e ele diz que Léo não está lá. Ela pede que ele não se preocupe porque ela não foi ver Léo e sim ele. E ele pergunta, a mim? E para quê? E ela diz que o assunto é muito delicado. Ela diz que estava com Mirta e chegou o advogado, e ele sabe que Mirta confia muito nela e ele diz que sim, e pergunta se é sobre o divórcio. Ela responde que é sobre a casa e acredita que ele está devendo muito dinheiro, e ele diz que sim, é verdade. Sandro diz que vai pagar, e Salma diz que eles vão perder a casa, a menos que pague em 15 dias. Sandro diz que é algo que pensa em resolver porque não quer deixar a Mirta mal. E Salma responde que sim, que é por isso que ela está lá, porque Mirta está muito mal com o problema da sua perna e agora com a casa. Sandro diz que sim, que ele sabe, ele quer ajudar, mas ele não sabe como. E Salma responde, pois eu sim sei. E Sandro pergunta a que se refere? Salma diz, eu vou pagar tudo e evitar que vocês percam a casa. Ângela vai saindo do hospital quando Luiz chega correndo e chama a maninha e ela pergunta o que aconteceu. Ela diz que a senhora Beatriz, mãe de Samantha, quer falar com ela e Ângela pergunta o quê? E diz comigo. Luiz diz que sim e que ela pediu que ela vá até a casa dela, por favor. Luiz diz a Ângela que sabe que é muito difícil para ela, mas a patroa dela é muito boa e não vai fazer nenhuma grosseria com ela.
Na casa de Mirta, a enfermeira está ajudando e ela pede que ela tenha cuidado, Bruta, porque ela está a machucando e a enfermeira lhe pede desculpas. O telefone de Mirta toca e ela pede que a enfermeira saia porque ela precisa atender. É Aníbal que liga para ela e ela diz que precisa vê-lo e ele diz que ligou porque precisa falar com ela. Ela pergunta o que aconteceu, que está sentindo ele muito preocupado. Ele diz a ela que o que ele tem para falar com ela é muito importante e ela pergunta como. Ele diz: essa enfermeira que está trabalhando para você, a Ângela, eu estou trabalhando nela. E à noite ela fugiu de casa. E Mirta diz: o quê? Ele diz que sim e pergunta se Ângela está lá. Ela diz que sim, que ela chegou em casa e disse tantas coisas que tinham drogado ela e que tentaram violentá-la. Mirta pergunta o que aconteceu e ele responde que precisavam levar ela para a Colômbia. Ela pergunta se Ângela já sabe que eles se conhecem e ele diz que não. E diz que tem outras preocupações. Ele pergunta onde porque não pode ser na casa dela e ela diz que não pode ser na casa dela, mas ela vai fazer umas consultas no Hospital Vegas. E pergunta se eles podem se ver lá. Ele diz que sim, claro que pode ser.